Boa tarde, amigos! Estamos entrando no ar na Band TV com o nosso tradicional Os Donos da Bola RS, live no YouTube também à sua disposição. Não vou criticar os dirigentes que comandam a AFA, a Associação de Futebol da Argentina. Você sabe que eu sou contra jornalista que critica dirigente. Não vou dizer que os dirigentes chegam no CT da AFA porque tem que usar o GPS ou pelas placas, que a biografia cabe numa caixa de fósforo. Não vamos fazer crise. Está tudo no seu lugar com a seleção da Argentina. Mas a gente vai abrir efetivamente o nosso programa de hoje, antes da enquete interativa, com uma informação importante do Matheus Dávila. Dávila, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Notícia que chega da Espanha, o possível interesse do Valência em Vitão. Eu falo possível porque tudo neste momento é uma especulação, um contato de mercado. O Valência, clube da primeira divisão espanhola, contactou o Shakhtar para ter informações sobre o Vitão e manifestar o seu interesse pensando em 2023. Vitão tem contrato com o Inter até a metade do ano, um contrato de empréstimo, e o Colorado tenta articular uma permanência. O problema é que o Valência é o nome mais forte do mercado europeu, que fez uma sondagem e é um adversário de peso na busca do Inter pela manutenção do seu principal zagueiro neste momento. Tamo fardadinho, bota o Dávila aí, tamo fardadinho pro baile do Avaí, né, Dávila? Tu gostou do meu estilo? Tá meio laranja mecânica, Meneghetti? Eu sei o que aconteceu. Ele acordou cedo pra ver a Argentina às 7 da manhã, tipo eu que botei às 6h30 pra despertar, e aí fiquei 6h30, botei 6h40, 6h45 e tal, aí 6h50 eu levantei da cama, saí correndo, tomei um banho e fui pra sala. Aí ele veio com a roupa do corpo mesmo, entendeu? Sai, acordou e veio. Tá pronto, tá prontinho lá. Se puder liberar o microfone do Dávila, ele tá falando lá. Vocês estão muito bonitos também, né? Vocês são muito estilosos. Boa, Dávila. Enquete interativa que está na live do YouTube. Todo mundo vai lá na aba Comunidade, se participa e vota conosco. Tá aí, ó. O que o Inter precisa fazer para não perder Vitão? E enviar agora, antes do final do Donos. Agora, já. Alô, presidente Barcelos. Enviar agora uma proposta para o Shakhtar ou aguardar uma nova resolução da FIFA, Fabiano Baldassi. O grande problema na questão Vitão é o seguinte, ele veio por um contrato de 3 meses lá no início, contratinho curto, né? Aí ele ia voltar em seguida porque ia acabar a guerra lá e aí não tem valor fixado em contrato. Esse é o grande problema da história. Tu pega o Wanderson, o Inter sabia desde o momento que ele chegou aqui quanto custaria se ele desse certo para comprar ele. E assim são quase todos os jogadores. O Vitão não. Aí o Inter ficou na mão do Shakhtar. E aí o Shakhtar ficou bravo porque o Vitão acionou o dispositivo de suspensão de contrato lá. Aí o Shakhtar só dizia assim, então tá, um dia eles vão vir aqui conversar comigo de novo. Aí apareceu o Inter agora, olha, nós queremos comprar. Ah, tu quer comprar? Então tá, 8 bilhões de euros. E aí não tem o que fazer, o Inter tá de mãos atadas. O Valência teria acenado com uma proposta de 6 milhões de euros para o Shakhtar, que o Inter não tem o que fazer, não tem o que fazer. A minha preocupação é a seguinte, tá? Eu achei que eu tinha a garantia do Vitão até junho do ano que vem, pelo menos aqui. Mas essa notícia que vem da Espanha, ela fala da possibilidade do Vitão sair agora no final do ano, né? E que já teriam, inclusive, conversado com o Vitão. Eu tô apavorado. Ah, Baldama, tu tem o Mercado e o Moledo, velho. O Vitão é outra turma. Perder o Vitão seria trágico. JB. Deixa eu colocar os fatos na mesa aqui, Meneghetti. Primeira questão. Ele não tem como ter cláusula de compra porque não é um contrato normal. Ele não está nem emprestado no Inter. Ele está cedido por uma cláusula de exceção da FIFA, uma normativa que a FIFA disponibilizou aos clubes. Então não tem como negociar, não há uma negociação para tu colocar ou não uma cláusula. Esse é o primeiro ponto. Era dos 3 primeiros meses só aqueles, lembra? Não. Aquele era normal. Aquele é cláusula da FIFA. As duas são normativas da FIFA. É? As duas, a primeira e a segunda também, todas usando a normativa da FIFA. Então, assim, o Inter não tem, em nenhum momento, teve a cláusula. O que incomodou o Shakhtar foi o seguinte, o Inter estava, num primeiro momento, conseguiu os 3 meses, e aí foi no Shakhtar e disse assim, vamos negociar porque eu quero te comprar o Vitão, quando viu que ele era bom jogador mesmo. E aí o Shakhtar estava começando uma conversa com o Inter, quando vem a segunda normativa. E o Inter conseguiu até uma informação via uma pessoa influente, aqui, gaúcha, de Porto Alegre, influente da FIFA, dizendo, ó, vai sair uma nova normativa, eles vão ampliar. E o Inter dá um stop nessas conversas. Alguém vai dizer, mas por quê? Porque não tinha o dinheiro para pagar. E o Inter fez o que poderia. Olhando para o lado mais positivo, Baldasso,
Tu tem um jogador do nível do Vitão por 15 meses sem pagar nada por ele, só o salário. Aí alguém vai dizer, mas ele pode sair agora com o Baldasso está apavorado? Só se o jogador e o Inter liberarem. O Inter tem a garantia até a metade do ano. A única coisa que pode acontecer é o seguinte, se qualquer clube pagar o que o Shakhtar quiser... Real Madrid pode vir botar 100 milhões de euros no Shakhtar, que não leva se não falar com o Inter. Qual é o procedimento? O Inter tem o direito, o poder sobre o jogador até a metade do ano. O que pode acontecer? E pode acontecer. O Sevilha contata o jogador, ele quer vir. Valência. O Valência contata o jogador, ele quer ir lá ser treinado pelo Gattuso. Eles falam com o Shakhtar libera, diz, não, a minha parte é tanto, tem que vir aqui no Inter uma compensação. Aí, sei lá, vai chegar no Inter, vai botar 1 milhão, 2 milhões de euros, não sei. Mas o Inter, até a metade do ano, tem o jogador e ninguém tira ele daqui se o jogador e o Inter não quiser. Só para pegar o gancho, estou tentando ajudar no negócio, né? O Shakhtar deve o Vinícius Tobias alguma coisa ainda? Uma prestaçãozinha ainda. E o Inter tem 20% do Vinícius Tobias. Que está sendo vendido para o Real Madrid por 18 milhões de euros. Isso, dá 3 milhões e meio de euros. Dá para fazer um mesh aí. Dá. 20%, mais uma parcela que falta, dá para fazer um mesh aí. Fala, Ribeiro. A única dúvida é a final da tua explanação. Qual é a vontade do Vitão? Porque se o Vitão chegar dizendo, não, eu vou, é a minha oportunidade de ir para o centro da Europa, vou para a Espanha, pode ser uma abertura para os times maiores de lá e tal, tô indo. Mas eu tô indo. Aí fica naquela história do jogador e do clube. Não. Pô, eu vim pra cá. Espera um pouquinho. Eu vim pra cá, vocês não pagaram nada, entendeu? Pô, eu me doei. Agora, velho, agora me libera, porque eu tenho um negócio aí, coisa e tal. É isso aí. Então, depende muito mais do Vitão do que qualquer outra coisa. Por que essa normativa existiu? Para favorecer os jogadores e não deixarem os jogadores não atuarem. Ela não foi criada para favorecer o clube que recebe. Ela foi criada para que os jogadores pudessem seguir a sua carreira. A lógica não é o clube detentor desse contrato. Não, é que nós temos que ver, não sei se é... Não. Por exemplo, tá duvidando da minha informação. Eu não tenho que ver, eu já vi e estou informando. O Shakhtar, dono do passe lá, fala com o jogador aceita e fica trancado ao contrato de um clube que... E se a FIFA disser, tá liberado? Mas daí a FIFA vai mudar a normativa que ela fez. Não, o caso concreto, porque eu só estou pensando logicamente. A lógica é essa. Aí o presidente, o Giovanni Infantino pode acordar um dia e dizer assim, não se joga mais futebol no Brasil. Ele pode ter pela tua elucubração, ele pode ter todas as condições possíveis. Não é elucubração, é lógica. Não, mas é que tu disser o seguinte, e se a FIFA disser que não quer? Bom, a FIFA pode dizer qualquer coisa. A normativa da FIFA diz hoje que não. Existem contratos que está colocado em contrato o seguinte, se eu receber uma proposta pelo jogador e aceitar... o clube onde ele está emprestado é obrigado a liberar ele no momento que eu pedir. Não é o caso. Mas aí não é o caso. Aí tu vê, o Shakhtar está duplamente sendo prejudicado. Além de não ter mais imagina, os seus ele ativos... vai ter que comprar o jogador que é dele. Além de ele não ter os seus ativos, ele também não podem vendê-los. Não, tu imagina. Mas é que a normativa... Não, mas olha só, peraí. Vamos pensar por outro lado. Eu dei uma informação aqui. A informação é essa, conversei com várias pessoas envolvidas no processo e me disseram o seguinte... Eu até não consegui o contato com as partes do Vitão para saber se de fato existe o Sevilha. Mas as pessoas me cravaram o seguinte, normativa do Valência, é que tudo ali perto. A normativa impede que o jogador saia até o meio do ano se o Inter não quiser. Qualquer negociação tem que passar pelo Inter. O Inter não libera. Ponto. Isso é informação, isso é imutável aqui, porque tem uma normativa da FIFA. O ponto que eu estou colocando é só uma reflexão. Vamos lá, também a FIFA não pode esculhambar e brincar com os outros times. O Inter traz o Vitão, traz o Depena, no molde parecido, ou traz outro jogador. Aí, do nada, outros clubes começam a assediar e o Inter começa a perder jogador e o planejamento do clube vai todo embora. Ou tu permite que o clube se prepare, tenha um contrato e tenha o direito e o poder sobre ele durante aquele contrato, ou não. O contrato favorece o Inter, não favorece o dono do jogador. Mas é que nunca favoreceu o dono do jogador. Tem guerra lá. O Baldasso tem escrito aí, quero só falar o seguinte, a saída do Vitão, ela é, na minha opinião, o passo mais decisivo para o desmanche da solidez defensiva do Inter.
Nenhum outro passo que fosse dado, nem se saiu Bustos, se o Inter vendesse o Keller, a gente sabe que o Vasco teria interesse, se o Inter vendesse o René, não renovasse com o Moledo, com o mercado. Tem um passo que ele é o primeiro passo e o mais relevante, o mais importante, o mais impactante para que a solidez defensiva que Mano Menezes construiu comece a ser desmanchada. É a saída de Vitão. Então, eu vou responder a enquete interativa. O Inter tem que ir agora, William Thomas, é agora. Não é daqui a 15 dias, nem daqui a 2 dias. Agora, pegar um avião e ir negociar com o Shakhtar, em cima do que disse o Baldasso. Tem que pegar um pedaço ainda do Vinícius Tobias, tem o percentual do jogador, o Inter abre mão e tal, e começar a negociar. O Vitão é peça preponderante no que a gente imagina de um Internacional competitivo em 23. A gente está tratando muito, o Ribeiro falou sobre isso, sobre a vontade do jogador. Nossa, o Valência. Eu queria só lembrar uma coisa, porque na época que o Kudê foi para o Celta de Vigo, também tentaram implementar uma narrativa de que está indo para uma situação muito melhor. Assim como o Celta, o Valência é um clubeco perto do Internacional. O Inter é maior que o Valência, tá? Vamos colocar, porque nós temos uma síndrome do acadelamento aqui no Rio Grande do Sul, de achar que tudo que é de fora é melhor. Não é o clube, é a vitrina. Não, a vitrina? Isso é outra bobagem. Isso é outra bobagem. Sabe o que aconteceu com a vitrina do Internacional? A vitrina do Internacional levou o Vitão à lista da seleção brasileira, que é a principal seleção do mundo, que está disputando uma Copa do Mundo. Não precisou do Valência para ele ser um jogador da lista do Tite. O Inter é mais vitrina do que o Valência. O Inter vai disputar uma Libertadores da América no ano que vem. O Valência, com todo respeito, é o Curitiba da Espanha. Parem com isso, cara. Tudo bem, eu discordo amavelmente, mas eu respeito e até saúdo essa tua defesa pela grandeza do Internacional. Eu tô o primeiro cara a levantar a bandeira aqui. Vocês estão subestimando o tamanho de Inter. Tu é o primeiro agora. Tu não é muito grande. Eu tô sendo pragmático. Para aquele teu discurso lá. Eu entendo. Você tá me acusando de populista? Sim, claro. Eu entendo perfeitamente o raciocínio do Baldasso e digo o seguinte: você tem que começar a se convencer, Baldasso, que o futebol é um esporte individual. Ele não é um esporte coletivo. O futebol virou, a partir desse superdimensionamento dos contratos, ele virou meramente individual. Todo mundo hoje joga pela vitrine, joga pelo seu DVD, todos jogam. Todos jogam, infelizmente. E pelo seu percentual também. E essa discussão aí, é sempre bom fazer contrato, João. É sempre bom sair. É sempre melhor. Se tu trocar de clube 10 vezes em 10 anos, é um baita de um negócio. O treinador mais rico é o ruim. É o que troca. O treinador ruim é mais rico que o treinador bom. Bom. Não, o bom não é o que fica 4 anos, o bom é o que de 6 em 6 meses está num lugar. Meneghetti, só deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que pegar um avião e ir lá para a Ucrânia negociar com o Shakhtar. Meio ruim. Né? Que eles estão lá por lá. Meio ruim sair daqui para lá agora, mas tudo bem. Faz no meio do caminho ali. Paris ali. Se tenta fazer Se encontrem em Doha. Se encontrem em Doha. Não, também não. Também eu não sei se é uma boa, mas tudo bem. Aí, vamos lá. Chegou lá para negociar com os caras. Eles vão pedir 6 milhões de euros. Não sei, JB, tem que ir lá, tem que negociar. 7 uma coisa de negociar. euros. É isso aí. Mas aí, é o seguinte, é que nós estamos vivendo a gente tem que pensar isso, nós estamos vivendo uma situação completamente diferente da regra. Completamente diferente. Acaba a guerra amanhã e a FIFA diz o seguinte: acabaram os contratos que eu emprestei para vocês. JB, sabe quanto é que dá? Assim, é que poder pode. O Infantino pode chegar agora e dizer assim, não tem mais Copa do Mundo. Fiquei chateado que o Qatar perdeu. Não. É que daí a probabilidade do César é essa. Não. O César deu uma declaração completamente sem nenhum fundamento, arrancou da cabeça dele e vocês aceitaram. Não, com o fundamento é tua, que o Infantino pode acordar hoje. Obviamente que eu estou forçando para que se entenda. Só para deixar claro, isso aí me parece secação do Vitão no Inter. É a única coisa que me parece. O que tu não faz normalmente. Por que o Vitão está no Inter, JB? Por que o Vitão está no Inter? Porque tem uma guerra e a FIFA diz assim, tem uma normativa. Acabou a guerra, o que pode acontecer? Não, mas daí, daí a FIFA vai chegar e vai dizer, todo mundo tem contrato, exploda-se, eu ia falar uma palavra, exploda-se os planejamentos dos clubes e te ferra Internacional. Que planejamento de clube, JB? Tem um cara que é dono dos direitos, cara. Hoje tem, o Shakhtar é dono de 200, que a gente tá falando no caso do Inter, o Shakhtar é dono de 200 jogadores. Eles estão jogando em todos os lugares do mundo. Menos lá. Menos lá. O que a FIFA vai fazer, JB? Shakhtar, tu me desculpe, mas
Tu vai esperar o Internacional em Porto Alegre que não precisou pagar por isso. ele. Hoje a resolução ser cassada, não sei se é o termo, ser retirada, não precisa acabar a guerra. Claro. Se a FIFA entender que não, tá jogando na Polônia, tá jogando, tem um prejuízo, o Shakhtar deve estar fazendo a pressão, nós vamos fazer a resolução. Mas é que poder pode. A gente está indo cobrando. A FIFA assim, ó, não, tá, olha aqui, nós estamos em guerra e tal, mas se vocês conseguiram um negócio, o jogador é de vocês, tá autorizado. Então, mas é que o contrato hoje não diz isso. Vai, Baldasso, tem que ir adiante. Sobre a improbabilidade da negociação que tu colocou entre Inter e Shakhtar pelo valor que eles estão pedindo. Sabe quanto é que dá os 20% do Vinícius Tobias? 13,5 de euros. Quase 4 milhões de euros. Tá bom. Mete mais um carnezinho de 25, 24 vezes depois com o que faltou. Mete umas lâminas. Mete umas lâminas. Mete os da tarde. É que daí ficou dito pelo maldito. Parece assim, é óbvio que o Infantino não vai acabar a Copa do Mundo agora porque o Qatar perdeu e os Qataris não querem que continue a palhaçada. Porém, também, eu só não quero colocar o programa, coloco como se fosse supernatural. A FIFA vai mudar de ideia do nada. O que o César está te dizendo é o seguinte, assim como de forma abrupta a FIFA foi lá e permitiu que os jogadores interrompessem os seus contratos lá, de forma abrupta a FIFA pode chegar hoje e dizer o seguinte, acabou, cada um volte para o seu time. A FIFA pode fazer muita coisa, né, Baldasso? Se a gente for nessa, poder pode tudo. A palavra pode, aliás, eu odeio pode em manchete, porque poder pode tudo. Por isso que tem que negociar. Tem que ir amanhã negociar. Não dá para esperar. Sim, o problema é que eles vão pedir 8 euros. Matheus Dávila, vamos falar aí da busca do Grêmio de um CEO para o clube e também de um diretor executivo para o futebol. Porque a direção tem pressa, tá, Meneghetti? A direção do Grêmio, o Conselho de Administração, eles estão atrás destes profissionais que vão compor o lado profissional dessa gestão do presidente Guerra, que foi tão levantado durante a campanha. Sobre o CEO, eu conversei com pessoas do Conselho de Administração e o objetivo que foi estabelecido no início da semana era definir o nome e encaminhar a contratação até o final desta semana que estamos vivendo. Algumas entrevistas foram realizadas e até o presente momento não há uma definição, mas eles acreditam que até sexta-feira o Grêmio poderá se posicionar sobre o assunto. Já o nome do diretor executivo, ele começa a ser debatido de uma outra maneira. A vontade, o desejo era pelo Rodrigo Caetano. Esse desejo foi completamente frustrado e agora outros nomes estão sendo especulados. Entre eles, o do Alexandre Matos, que hoje trabalha no Atlético Paranaense, conforme ontem você informou. O ponto é, existem outras opções e há uma necessidade de conversa e de abrir negociações. Ao contrário do CEO, a tendência é que o executivo não seja definido até o final desta semana, Meneghetti. A informação que obtivemos, o César e eu, ontem à tarde, é de que o Renato está indicando, está reforçando, respaldando, sugerindo o nome do Alexandre Matos para o presidente Guerra e para os homens do departamento de futebol. E hoje eu fui um pouco além. Por que o Renato não, que eu saiba, não trabalhou com o Alexandre Matos, não tem aí, não é da bruxaria, não é isso. É porque o Renato pensa que o Alexandre Matos traria para o departamento de futebol uma grandeza. O Alexandre Matos pensa grande. A gente conhece o Alexandre Matos especialmente dos bons trabalhos no Cruzeiro e no Palmeiras. Ele pensa em jogadores de tamanho, aquele famoso jogador para lotar o aeroporto, que é o que o Renato tem muita aderência. Mais ainda, o empresário do Renato, o Gauchinho, eu sei que eles não querem que essa informação vaze, mas eu não sou cofre da informação, eu vou dar a informação. Está tentando aproximar as partes, está tentando encurtar este caminho para o Grêmio chegar no Alexandre Matos. O Alexandre Matos tem uma posição hoje no Atlético Paranaense um tanto diferenciada, ele é CEO do clube, mas eu lembro que o projeto do Guerra não é simplesmente um diretor executivo. Tem lá até uma sigla, CSO, Chief Sport Officer e tal, e coloca o diretor executivo com esse cargo de CSO como par do CEO do Grêmio. E chega a escrever no seu projeto, não será subordinado. Alexandre Matos é o nome que Renato quer para ser o diretor executivo, César. E dentro da linha que o Grêmio procura um grande nome, é um grande nome do mercado brasileiro. Né? Nós estamos diante de um profissional que não precisa se apresentar, que tem vários trabalhos em grandes clubes, tem o Atlético Mineiro também, enfim, tem vários trabalhos, bem sucedido na profissão. Muito dinheiro. E o Grêmio, não, ele teve muito dinheiro nos processos que ele teve, mas nós não podemos tirar a ideade de que o Grêmio pensa... Tá tudo bem, não precisa botar vírgula, só diz, ele só trabalhou quando teve muito dinheiro. É que a linha do meu raciocínio é para dizer o seguinte, o Grêmio não está procurando um emergente.
O Grêmio procurou o Rodrigo Caetano e agora o Grêmio, em cima da... E acho que o Meneghetti acertou em cheio, porque ele ontem disse, é Alexandre Matos o nome. E vai ser Alexandre Matos o nome. Ontem, por exemplo... Não, eu não sei, eu não tenho essa informação, tá? Que vai ser o Alexandre Matos, eu não tenho. Não, eu tenho que o Renato indicou o Alexandre Matos. E é o nome que o Grêmio procura. Hoje, por exemplo, pela manhã, uma entrevista do Antônio Brum, diretor de futebol, e é preciso dizer aqui, os diretores de futebol, tanto um vice-presidente, que é o Paulo Calef, e o outro diretor de futebol, Antônio Brum, eles estão na linha de frente, eles estão muito posicionados. Eu vi 2 entrevistas, uma com o Calef e outra com o Brum. Negando nomes, eles estão muito dentro do processo, é com eles o negócio. A impressão que eu tenho é que o Alberto Guerra deu autonomia e disse, ó, é com vocês, toquem. Eu gostei muito das 2 entrevistas, tanto do Calef como do Brum. E o Brum hoje, por exemplo, negou qualquer possibilidade da manutenção do CR, citando o nome. E ontem o Calef, por exemplo, negou a possibilidade do Felipe Ximenes, que também é um nome de ponta. O Grêmio está procurando um profissional de ponta e acho que tudo se encaminha. Claro que tem que liberar do Atlético Paranaense para Alexandre Matos. Para dar o crédito para os colegas, foi na Rádio Grenal essa entrevista do Antônio Brum hoje pela manhã. Isso mesmo. Eu quero contestar isso que o Ribeiro colocou, porque é recorrente e tu ouve isso em todos os lugares, né? Tu avalia a qualidade do diretor executivo pelo dinheiro que ele teve para contratar. Deixa eu terminar. Se ele teve dinheiro para contratar, a sua qualidade é contestada. Diretor executivo, ele elabora processos. O diretor, o maior case da história do Rio Grande do Sul de diretor executivo foi o Rodrigo Caetano, que um dia o capa do Inter chegou para ele e disse, tem um rapaz no Santos que está com o contrato terminando lá, que se chama Yuri Alberto, eu acho que dá para tentar. E o Rodrigo Caetano elaborou um organograma, um processo de negociação e trouxe o Yuri Alberto por 10 milhões de reais, 1 ano e meio depois foi vendido por 150 milhões de reais. Então, assim, não importa que ele só tenha trabalhado com dinheiro na vida, porque se ele fosse um diretor executivo incompetente, ele teria errado com dinheiro. Não, é isso aí. Teria errado com dinheiro também. Essa é a vírgula que eu ia dizer, meu caro Baldasso. Nós temos o exemplo do próprio Grêmio, que estava com um monte de dinheiro e só fez M. Preciso abrir uma gaveta para sacanear esse rapaz. Quer dizer o seguinte... Peraí, ele está no meio da frase, César. Ele está no meio da frase, que ele está na respiração, Eu achei que ele tinha terminado. O Baldasso me criticou justamente porque eu apartei, né? Agora tu fez a mesa e eu não achei que tu tinha terminado, Ribeirinho. Vai, Ribeiro, termina, por favor. Dito isso, tá. O Grêmio é a demonstração, é um case, entendeu? De que quem é que dizia, Ímpice Pinheiro, dinheiro é mau conselheiro? Foi isso? É isso aí. Não adianta tu ter dinheiro, você não sabe o que fazer com ele. O Grêmio é a prova disso, botou fora milhões e milhões e milhões em contratações equivocadas. Não é isso, tem que ter competência. Eu só fiz uma vírgula, porque o histórico recente do Alexandre Matos é de trabalhos com bastante dinheiro. Que, convenhamos, se tu tem competência, mas no Atlético fica mais fácil. Mas no Atlético Paranaense eu não sei se ele tem tanto dinheiro assim. Não tem. Não tem. E aí o Cleiton disputou o título da Libertadores América. Disputou. Poxa vida. É ruim disputar o título, né? E bom time, né? É bom e não disputar a Libertadores. Eu preciso só fazer uma provocação para esse rapaz. Pode ser, Meneghetti? A gaveta. JB, tu me empresta a tua gaveta? Não deu. Como assim a tua? Ele tem milhares de gavetas. Não te esquece que tem Grenal em seguida no gauchão. Não é o momento para provocar. Tu tá meio incomodado com o Rodrigo Caetano? Incomodado com o Rodrigo Caetano por quê? Porque ele contratou 2 vezes Eduardo Cudê. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro 2 vezes? Primeiro Duas, assim, ele contratou no Inter e no Atlético. Primeiro que... Eu quero saber, eu quero a resposta. Baita jogada ensaiada nossa para falar sobre isso. Deixa eu dizer o seguinte aqui. Primeiro o seguinte, caiu por terra toda a narrativa aquela que justificava a saída do Cudê do Inter, que havia um boicote no Internacional. Não tinha boicote porcaria nenhuma. Ele foi embora porque além de um técnico ruim, ele pulou da barca e roeu a corda. Segunda coisa, o Rodrigo Caetano, conforme o senhor deve ter me ouvido, e eu disse há pouco aqui, o diretor executivo, ele executa, ele formata a negociação. A decisão de contratar o Eduardo Cudê foi da direção do Atlético Mineiro e o senhor Rodrigo Caetano só executou. Agora, não precisava mãozinha dada, abracinho, sorriso, também achei demais. JB, quero te ouvir. Meneghetti, assim, eu acho que o Alexandre Matos, ele é um indicativo muito mais claro de uma, quem sabe, mudança no perfil que o Grêmio estava fazendo. Por quê? Vamos lá. Eu sei que a história é repetitiva, mas ela é importante ser colocada. Rui Costa teve muito protagonismo. E o Grêmio, em algum momento, alguma cabecinha dentro do clube, na minha visão completamente equivocada, disse, não, tá errado.
O executivo tem que executar. E ele não pode ser tão protagonista. Nós temos que deixar esse cara aqui e nós mandamos e eles executam. Ou seja, quem pensava o futebol do Grêmio era, vamos lá, Paulo Luz, Marcos Herman, o recente agora Denis Abraão e tal. Esse pessoal pedia... Me deu uma novidade, desculpa, tu me deu uma novidade. Tu me deu uma novidade grande. Eu não sabia que o Paulo Luz pensava o futebol do Grêmio. Mas agora eu começo a entender muita coisa. Sabe o que diferencia, JB, o diretor executivo de visibilidade e de não visibilidade? O que dá entrevista e o que não dá entrevista. O Rui Costa e o Rodrigo Caetano, com todo respeito, são dois pavões. Adoram dar entrevista, aparecer e tal. E depois o Grêmio passou a ter uma sequência de executivos que não falam. Não, o Grêmio teve sequência de executivos ruins, né? Também. Klaus Câmara, o Grêmio teve ruim, Diego Sérgio. O Baldasso abriu uma gaveta, eu vou abrir uma subgaveta dentro da gaveta dele. Mini porque gaveta. Você sabe aquelas gavetas de joias? Que tem várias gavetinhas dentro daquela ali. Não, assim, só para contar de novo a história, mas para pontuar do Rodrigo Caetano. Não. Rodrigo Caetano, certa vez, Histórias da bola. o Cudê queria um zagueiro Sim. de 33 anos do Racing, esqueci o nome dele. Eu também esqueci. E aí era $1 milhão. E o Rodrigo Caetano disse assim, como é que eu vou contratar? E o Cudê saiu, inclusive, brigando, foi da vez que ele disse que o grupo era curto, a primeira ou segunda vez, dizendo assim, e disse internamente, se não tem $1 milhão, fecha as portas disso aqui. Foi mais ou menos assim, ele saiu batendo porta. Ou seja, um diretor executivo não só executa. No caso do Grêmio, os caras estão sendo assim. Só que Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, matou no peito e diz assim, não vou fazer porque é mau negócio. O indicativo de estar buscando um Alexandre Matos, e esse é o meu problema, que eu disse recentemente que talvez ter o CR não fosse ruim por conta do Renato. Imagina o Alexandre Matos e o Renato. Tá, como é que é, Paulinho? Eu não entendi nada. JB sobre o Caio Vinícius. É isso, vai, Caio Vinícius. Tá, mas só deixa eu concluir a tese aqui. Tu contou uma história do Rodrigo Caetano, perdeu teu tempo na tese. Caio Vinícius, vamos lá, JB. Tudo bem, imagina, seja objetivo. Imagina o Renato com o Alexandre Matos no vestiário, o fight que não daria. Mas não foi o Renato que aprovou? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô gostando das categorias de base do Grêmio nos dirigentes. Me agradei dos dois dirigentes do Grêmio. Caio Vinícius, JB, vamos lá. Caio Vinícius é um volante, 23 anos, formado nas categorias de base do Fluminense, mas que nas últimas 2 temporadas jogou pelo Goiás. Ele está sendo procurado pela diretoria do Internacional por conta de um pedido que começou lá atrás com o Mano Menezes. O Mano já tinha falado um dia lá no que eu estou chamando de cercadinho da imprensa, que ele queria aumentar a estatura. Sim. Ele brinca com o Gabriel. Ele ouviu um jornalista que no começo desse ano dizia num programa de debate esportivo na Band da Bola que o time do Inter era muito baixinho. Deve ser isso. Band da Bola? É, na Band. Um Canal debate 10, esportivo. Primeiro. Deve ser isso. Deve ser isso. Tá com delay, né? Porque dia 22 de novembro. Curto e grosso. Primeiro volante tem que ser alto, cara. Tá, então assim, o Mano quer aumentar a estatura do time. Ele foi lá nos caras do Capa e disse assim, ó, me acha um volante que dá para aumentar a estatura do time, que seja viável e tudo mais. Encontraram o cidadão chamado Caio Vinícius, que pertence ao Fluminense. Exatamente, pertence ao Fluminense, exatamente. E joga como primeiro homem do Goiás. O problema, ele está em final de contrato com o Flu, só mais um ano, o Flu 23. O Flu não empresta, ele tem 1,87. E esse dado é importante porque é o pedido do Mano, tá? 1,87. O Flu não reempresta, porque não tem o porquê. Vão ter que achar um jeito de fazer um negócio de tipo... O Goiás, com todo respeito, né? Mesmo bem que o Goiás dificulta, né? Tá, mas não é... Essa aí é Não, mas eu acabei de falar que é o Fluminense, ele é emprestado do Flu. Tá, mas o Fluminense ou do JB, seria esse o substituto do Gabriel? Eu não sei se é o substituto, eu sei que foi esse o nome indicado e o Inter já entrou em contato. Eu não lembro desse jogador, tá? Eu não lembro desse jogador. Eu não lembro. Tu lembra? Tu lembra? Lembro do Goiás, mas não com destaque. Eu não lembro. Eu queria anotar o nome dos goleiros que estão nesse DVD, né? Pelo amor de Deus. Para não contratar. Nunca contratar. Esse gol aí eu não acredito que ele Pra fez. nunca contratar. Eu realmente não lembro desse jogador. Tá, mas enfim, o Capa olhou, indicou e os caras... Eu respaldo o trabalho do Capa, a gente viu na penúltima janela de transferência foi um baita trabalho. A última, o Inter não foi lá tão bem, tá? E a primeira também não, com o Palácios, Paulo Vitor, lá não funcionou bem também. É verdade, é uma boa lembrança. Mas assim, o que a gente tem de informação é essa. Buscaram informações, tentaram, ele está no final de contrato com o Flu não vai emprestar, tem que achar um jeito de ressarcir eles, pode ser trocar jogador ou fazer qualquer coisa para tentar fazer um negócio. Quem é melhor Baldasso? Carlos Vinícius, prazer,
Ou Matheus Dias. Matheus Dias. E deixa o Matheus Dias jogar gauchão. Eu até acho que tem que contratar o primeiro volante, mas eu estava pensando no Santiago Rezi, estava pensando nesses caras. Se é para trazer uma aposta, bota o Matheus Dias. Vou te dizer assim, ó, também, eu olhando ele no Goiás, não é um jogador. Eu simplesmente não lembrava, sabia que existia, porque a gente faz a escalação dos times aqui. Mas eu não lembrava dele como, sabe, tipo, o volante aquele do Fluminense, que é bom pra caramba. Pô, o André. O André. Nunca te chamou a atenção, Caio Vinícius. Nunca te chamou a atenção. Não é o cara que chamou a atenção, mas aí o que eu quero colocar aqui, que eu quero pontuar aqui é o seguinte: a gente tem que pelo menos deixar sabe, tipo, pô, numa dessas é uma baita contratação que o Inter tá fazendo. O Inter acertou tudo. Nessa última, Michael contratar, e os caras Brian acertaram. Esses não são. O Michael ele tem um problema de peso, mas. Foto na esteira ontem, correndo nas férias. É muito bom. Agora, os outros acertou todos. Diego Souza também tem foto na todos. esteira. Não, tá com moral. Tá com moral. O capa do Inter tá com moral, isso é Parece verdade. que é ele e o Diego Souza treinando na esteira, viu? Ele treinando e o Diego Souza olhando. O Diego Souza olhando para não cansar, né? Não vamos cansar, né? Ô, Dávila, vamos falar aí do trunfo que o Grêmio tem. Esse seria, sim, um grande reforço. É o sonho do Renato, né? A contratação do Michael. Eles se deram muito bem no Flamengo, Meneghetti. E o Grêmio está em contato com o Al Hilal, que é o clube que hoje detém os direitos econômicos do Michael. A ideia é tentar um empréstimo. Só que para ter essa liberação, o Grêmio conta com o apoio do Michael. E esse é o grande trunfo, tá? O jogador quer voltar para o futebol brasileiro. Essa é a informação que ele, Michael, passou para o Renato e que foi repassada para a direção. O Michael tentará, entendam, forçar a barra, trabalhar em prol do Grêmio e de uma volta para o Brasil. A ideia é trabalhar com o Renato, até pela afinidade que os dois têm. A questão é saber se o Al Hilal vai cair na pressão do Michael. A proposta gremista já foi enviada e agora não tem muito o que fazer além de aguardar um próximo capítulo, Meneghetti. César, esse jogador, se o Grêmio, a gente sabe que é difícil, tá? Mas se o Grêmio conseguisse a contratação do Michael, o Grêmio teria um ataque com um outro tamanho. É verdade, jogador. Vou fazer a comparação com o que o Grêmio tem hoje. O que o Grêmio tem hoje é o Ferreira. Por isso, tudo nesse momento é régua e montagem de time. Os nomes citados, e esse especialmente, se o Grêmio conseguir, e nessa entrevista o Antônio Brum disse que é um dos nomes, se der, vamos conseguir, não citou, claro, alguma evolução do negócio, mas cita que o Grêmio tem interesse nele sim. Esse nome muda o time. Mas Ribeiro, só para um complemento de informação, e esse contexto ele é importante. O Michael, primeiro eu adoro esse jogador, acho ele muito bom, vai ser a grande contratação do Grêmio se vier. Esse jogador entregava suco lá no Flamengo, antes do Renato chegar. Isso. Ele não jogava. Ele passou por um processo depressivo importante. O Renato chega no Flamengo, o Renato o transforma em titular, em protagonista do time, dá vida de novo para o cara. Então tu imagina o tipo de gratidão que esse jogador tem com o Renato e que tipo de influência e ingerência o Renato tem para daqui a pouco conseguir tirar o cara de lá. E isso pode e deve ser importante para ele vir para o Grêmio. Ribeiro. Eu estou enxergando. Uma lâmpada. Vi tudo, Meneghetti. Enxerguei. É que isso é a bola de cristal, lâmpada é outra coisa. Pois é, só pra gente saber. Só porque como é que tu esfrega a lâmpada? Não, tu esfrega a lâmpada, só que aí surge alguma coisa na lâmpada, não é um... É um gênio que sai. Ribeiro, tu misturou bola de cristal com o gênio da lâmpada. Sou eu, o gênio. A tua encenação misturou bola de cristal, lâmpada e búzios. Misturou três coisas diferentes. É que vocês não entenderam. Só falta bola de café nesse teu negócio. É o seguinte, ó. Eu fiz a lâmpada e surgiu o gênio. Tu é um gênio. Então tu te enxergou, tem um espelho. Tá, eu vou te fazer um desejo, Vocês então. têm que agradecer que o Sérgio vai embora, porque senão você não ia me aguentar aqui, entendeu? Posso te fazer um assim, pedido? Não, agora não, vamos. Mas ele é o gênio da lâmpada. Tá, olha aqui, ó. Tem duas coisas que estão linkadas, meu caro comandante. A vinda de Michael e a saída de Ferreira. Não gruda a chegada de um e a permanência de outro. Primeiro, que são da mesma posição. Segundo, porque o Ferreira custa, se não me engano, 500 mil. Entendeu? Não apareceu e a proposta, ainda, não, mas vai aparecer. por mais que a gente zoe com isso e tal, e tenha até motivos, o Ferreira tem mercado. Então, o Grêmio pode usar o Ferreira para ter dinheiro, se não todo, pouco dele, para bancar o Michael. Me parece isso
Óbvio, não enxerga quem não quer. E eu tô dando de graça para vocês. Ou seja, Meneghete, e eu tô com o Ribeiro, tá? Concordo contigo. Concordo contigo. O Grêmio tem duas grandes notícias. Uma, o Michael, desculpa. Com uma dificuldade. Mas não acertei nunca o nome dele. Michael, muito boa notícia. Estou com o Meneghete, muda o patamar do time. O time vai ter um jogador que realmente é muito bom jogador. E principalmente a gente nunca mais vai ouvir falar em proposta pro Ferreira na janela. Sabe o que é isso? O Dávila quer falar lá, quer complementar. Diga lá, Matheus Dávila. Eu não quero discordar do gênio, tá, Meneghete? Mas eu conversei com o staff do Ferreira mês passado, se eu não me engano. E o que me foi passado por ele é que não há nenhuma intenção do Ferreira em deixar o Grêmio nessa janela, que o jogador tem um entendimento que está devendo e que ele acabou regredindo na carreira, que ele não conseguiu ter uma afirmação suficiente para ter uma janela de transferências atrativa. Então, antes de qualquer negócio que seja vantajoso para ele, Ferreira, ele precisa confirmar no Grêmio. Por isso, ele não estuda nenhuma possibilidade de deixar o clube agora no início de 2023. Seguinte, Ferreira, é mais simples do que tu possa imaginar. Pede uma reunião, tá de férias agora, né? Pro novo executivo do Grêmio, assim que voltar, no dia 7 de dezembro. Diz assim, pô, eu fui valorizado, eu tive um aumento de salário aí um tempo atrás, no começo do ano. Como eu não rendi, vamos dar uma reduzida agora de 500 para 320 e deixa esses 180 guardado aí. Se eu voltar a render o que vocês esperam, o que eu espero também, vocês me dão os 180. Pronto, já começa a devolver assim pro Grêmio. Mas ele pode voltar a jogar em grande nível, talvez num outro espaço. No Al Hilal. Por exemplo, assim, ó, tu quer ver, ó? Quero. Eu tenho certeza que o Ferreira agradaria o São Paulo, o Corinthians, né? Claro, que esses clubes teriam, por exemplo, capacidade... Não, o Roger Guedes fica no banco, e bota o Ferreira e o Roger Guedes fica no banco. Cara... Não tenho nenhuma dúvida disso, ele bota o Roger Guedes no banco. Tá bem, o Santos, sei lá quem, teriam capacidade de bancar o salário e paga por um empréstimo, ou faz um troca-troca. Ó, quer ver, ó? Olha só. Flamengo não, porque o Flamengo agora contratou esses extremas, tá? O Palmeiras, sei lá, o Atlético Mineiro, algum tipo de... No Flamengo ele é o camisa 10, né? Eu não sei. Tem espaço pra ele no Flamengo pra jogar e botar todo mundo no banco. Tá ficando melhor, tá ficando melhor. Nem o staff... Não, vou te interromper agora. Nem o staff do Ferreira conseguiu ser otimista. O staff do Ferreira deu uma declaração pro Matheus Dávila. Quando o Michel chega aqui, o Ferreira vai pro banco de reserva. Deixa eu te falar. O staff do Ferreira disse pro Dávila, e ele acabou de informar, e tu, pelo jeito, não ouviu, porque tu só presta atenção nas tuas teses. Não, é que tu não está lendo o que eu estou falando. O staff diz o seguinte, o Ferreira, ele como se... Ele estagnou, para não dizer que regrediu, ele estagnou na carreira, era o ano de afirmação, ele não se afirmou, ele não conseguiu... 25, vai fazer 26, tá? Não conseguiu, aí a gente vai ficar, e eles mesmos admitem, vai ficar, eu ainda pensei assim, meio otimista da parte deles, vamos ficar, queremos ficar. Não, eles sabem que ele vai ficar porque não tem proposta, porque não tem clube que vai pagar 500 mil para um jogador que não está jogando. Aí o Ribeiro quer colocar ele no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo. Vai, Ribeiro, termina tão difícil de eles ler, não vão querer. Porque se chega o Michael, o Ferreira já sabe que o lugar dele é onde? Sim. Que bom, mas que bom, ele vai sair do departamento médico pro banco de reserva. Já é uma evolução. Já vai evoluir. Tem que sair, vamos lá, que tem um jogador que está em dificuldade no seu clube, que é o Igor Gomes. Baita jogador. Que está em dificuldade lá no São Paulo, vaiado pelo torcedor, está muita dificuldade. Isso eu quero pra mim também. Entrega o Ferreira pro São Paulo, bota o Igor Gomes aqui, o Renato dá um jeito de fazer ele jogar, o Renato? Porque o jogador fica livre no mercado em abril, né? Aí mais tá, tem que negociar com o jogador, né? Ô, Dávila, como é que é a história? Agora é o Atlético Mineiro que quer levar o Edenilson? Porque o Tchatcho tá em BH, Meneghete, e isso é uma relação que acaba se criando no mercado de transferências. A informação é que o Atlético Mineiro volta a olhar Edenilson, o Atlético que foi o grande interessado durante o ano inteiro, né, no futebol do Edenilson, e o Atlético poderá rivalizar com o Santos nesta janela em busca do camisa 8 colorado. Eduardo Cudê conversou com o Rodrigo Caetano e o pedido é para que o Atlético tente mais uma vez a contratação do Edenilson aqui em Porto Alegre. Vai rivalizar com o Peixe, a pedido de Tchatcho Cudê. Que o Atlético também esteja interessado, porque começa a afastar, Baldasso, na minha opinião, a possibilidade de que o Inter simplesmente libere o Edenilson para aliviar a folha. Isso não dá para se aceitar. E eu tenho convicção que o presidente Barcelos não fará esse que seria um negócio ruim. O Santos quer? Quem é que tem aí?
Ó, aqui é 2 dólares, 2,5, 13 dólares, talvez seja uma quantia elevada. Ah, o Atlético quer? Quem é que tem aí? Se não é 2,5 dólares, é por aí. É isso aí, e dá para buscar. No Santos, se falou em alguns jogadores, o Atlético Mineiro, cara, o Atlético Mineiro tem um manancial de jogadores que dá para tu pensar num ressarcimento através deles. Claro que eu não vou falar aqui do Nátio Fernandes, não, vamos lá. O Johan foi emprestado pro Bragantino, é do Atlético Mineiro. Ó, o Natan, não é o Natan que está no Fluminense? Esse aí, Mas esse está valorizado. Tá bem? Que valorizado, jogou no Fluminense, não jogou no É isso aí, são possibilidades. Eu já assimilei a ideia que o Edenilson vai embora, porque ele não quer. Eu queria que ele ficasse, ele quer ir embora, também não vou ficar perdendo meu tempo. Então vamos ser ressarcidos, vamos botar jogador bom no grupo. O Atlético Mineiro tem um monte lá que daria para vir. Meneghetti, eu não concordo necessariamente contigo. Eu penso que é melhor fazer um, entre aspas, mau negócio financeiro e tocar a vida e escolher a dedo quem tu quer. Porque é uma Não situação... vem com poupar dinheiro com folha salarial, porque isso aí nós já estamos até aqui contigo com isso aí. Não, que é mau negócio? Baldasso, a minha informação é confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos, que fez exatamente isso. Ele reduziu a folha, saíram 15 jogadores na virada do ano passado para esse ano e ele possibilitou contratar jogadores do jeito que contratou. Qual é a situação? O que é um mau negócio financeiramente hoje do Edenilson? Seria o quê? 1 milhão de euros? A gente ia dizer, é baixo, 5 milhões de reais. Mas, cara, daqui a pouco tu pega 5 milhões de reais, 1 milhão de euros, ou 1 milhão de dólares e tal. Chega lá, pega esse dinheiro e diz assim, tem 800 mil para contratar um bom jogador e mais 1 milhãozinho. O Inter foi na Turquia, pagou 1 milhão de euros pelo Pedro Henrique, esse foi o valor que pagaram por ele. Ah, tem 32 anos? Já se pagou com sobras. E pagou o salário do jogador. Numa dessas, tu faz o seguinte, tá bom, não vou ganhar o que eu ganho pelo Edenilson, me dá a grana aqui, paga à vista. Ou faz um negócio que seja mais ou menos decente. Pega a grana aqui e diz, tá, agora eu vou no mercado. E tenta, com esse dinheiro, dar uma cartada. Porque assim, Natan Pescador, o Johan, o outro cara, assim... Tá, então pega dinheiro, não tem problema. Vai Lucas Santos, Lucas Braga, não resolve a nossa vida. Eu só quero que vocês me expliquem qual é a mágica do Edenilson que ganha 700 mil por mês até 2024, abrir mão disso para ganhar 350 em outro clube. Eu quero saber como é que se constrói isso. Não, o clube tem que pagar o salário dele. Isso aí tá fora de discussão. Não, mas o salário de 700 ninguém vai pagar. Ué? Por que não? Não, o salário de 700 para um jogador de 33 anos ninguém vai pagar. O Atlético paga. O Galo paga. O Grêmio paga mais. O Santos não paga. Ou se for o caso, seguinte, tá? Vamos supor, não consegue. É porque daí o clube não vai, não tem por que trocar dinheiro. Tu paga parte do salário e o clube paga dinheiro. Aí eu acho demais. Mas se assim, tu não consegue fazer o negócio, se o Edenilson não quer ficar numa dessas... Nós temos que partir do seguinte pressuposto. O interesse do Edenilson sair do Inter não é do Inter. O interesse é do Edenilson. E há um interesse de outros clubes em ter o Edenilson. O Inter está aqui, paradinho. Vocês querem levar o meu jogador, patrimônio do clube? Então, vamos lá. Tem um jogador que tu paga 800 mil por mês, ele está dizendo que ele não quer ficar. Como é que não é do interesse do Inter? Também tem a tese de não, então libera o jogador. Não, só falta brincando comigo. Não, eu não falei isto. Eu só estou dizendo o seguinte, o Baldasso coloca como se pro Inter fosse as mil maravilhas. Eu só estou pontuando o seguinte, imagina assim, ó, a Bandeirantes não vem tem contrato. Futebol tem torcida e tem passe. O Edenilson é um grande camisa 8, passe, cara. JB. A tua analogia nasce furada porque nós não temos passe. Mas vamos só deixa eu só falar. Eu aqui na Bandeirantes ganho 800 mil por mês. Tenho contrato de mais 2 anos. E aí eu chego assim, eu quero sair, ou se eu sair eu vou ficar emburrado. Tu não tem acha passe, que a Bandeirantes vai estar... O Edenilson... Nesse caso, tu não tem passe. Tá, então o Edenilson não tem nenhum... Tu sai por aquela porta caminhando e vai embora. Nos últimos... Eu estou dizendo que se eu tivesse... não faz isso. O Ribeiro tem contrato, tu tem contrato, o César tem contrato, o Baldasso tem contrato. Nos últimos 3 anos, quando o Edenilson recebeu propostas de mais de R$1 milhão por mês de salário para jogar na Arábia, todos nós dizíamos que ele ia ficar, mas ia ficar emburrado. Nunca ficou. Bom, sempre foi profissional e sempre jogou. O Edenilson, se chegasse à conclusão que o Edenilson ia continuar no Inter, o Edenilson ia ser profissional como sempre foi. Eu acho legal. É um ponto importante. Porque é fato um isso. Ponto. Né? Eu queria colocar, para mim a coisa mais difícil que existe em futebol é montar um time e quando ele, sobretudo quando ele acerta. O Inter no segundo semestre acertou. Vocês se deram conta que as 2 notícias que a gente passou hoje foram de saídas de jogadores do Inter? O que isso quer dizer? Não é assim, tu vai lá, não, deixa aí que eu vou lá e busco outro mercado, eu busco outro. Quanto tempo a gente está tentando montar time aqui? Pelo amor de Deus, cara. Tu vai achar um camisa 8 da qualidade do Edenilson, cara. A gente tenta montar time toda hora. Isso é raríssimo. É muito difícil montar time. O Inter conseguiu montar, não pode liberar os caras. Tu acha que o Atlético Mineiro, o Santos e os outros clubes querem o Edenilson pelos lindos olhos que eles têm? Assim, ó, tu quer o Edenilson porque ele joga muita bola, cara. Eu penso exatamente como tu. E tu me disseste
uma frase que eu concordo, o Edenilson em outros momentos não ficou aqui com ranço e foi para campo e jogou. Beleza, a única coisa que eu estou pontuando a gente trata como, não, o Inter está numa situação super confortável, o jogador que se dane. Não é assim, se tu tem um jogador que está pedindo para ir embora e tu paga 800 mil para ele, tu vai ter que resolver essa pendenga aí, só isso. Vamos ao intervalo e o Dávila comanda na live do YouTube. Chega mais aqui no intervalo dos donos da bola. Enquanto eles tomam uma água, a gente bate um papo. Manda a tua mensagem, mas não esquece de deixar o like que eu tô de olho em ti. Tu tá safado hoje, tu não tá clicando no dedinho ali, ó. Alô, Riad! Alô, Jabá, Meca! Alô, Arábia Saudita! Beijo! Vamos, Arábia! Um grande beijo pra todo mundo que tá participando direto da Arábia hoje. Alô, Meca! Cidade Meca. Um abraço pro Thiago Neves, que tá com a camisa da Arábia. Thiago Neves, Marcelo Groy, todo mundo que tem qualquer ligação com lá. Michael, é verdade. Dávila, pela tua camisa tu já tá em ritmo de férias, é o Paulo. Qual é o problema com a minha camisa? Pô, o Menegatti abriu o programa falando da minha camisa, cara. Eu achei ela estilosa. O Havaiano 5-0. Vou pra Flórida. Manda um salve aí, Dávila. Diz o Dom Rafinha. Salve, Dom. Ô, Dávila, minha tia é fã. Abraço pra ela, Paulo Santos. Um abraço pra tua tia. Um abraço pra tua irmã também. Pra toda a tua família. Pro pai, né? Não vou mandar abraço pra mãe dele, mas pra irmã, pra todo mundo. O Jalan fez gol hoje na Argentina, Dávila? Pergunta o Fabiano Araújo. Não foi o Jalan, não. Qual é que é do almoço hoje, Dávila? Fernando Neves. Qual é que é do almoço hoje? Me interessa, hein? Chiclé, o que a gente vai comer hoje, Chiclé? Picanha? Ué. Porra, O Matheus é nosso. João Vitor, Renato vai quebrar o Grêmio de novo. Tá aí o recado, ó. O Dávila é argentino. Pô. Deixa eu ver. Dávila, o que você achou do jogador... Não vem com essa. O Lucas Noronha. Bisteca suína ao molho escuro. Tô ansioso para descobrir o que é bisteca suína. Mais moranga. Eles botam uns nomes complicados. Tu vai lá, é um porco com carne. É um porco com choio. Que é bom. Só não, né? Anderson, hoje tinha que comer comida árabe, velho. Baixa uns quibe, umas esfirra, né? Aquela rede de restaurante aí que tem. O Jean Prank também, de Santa Maria, tá pedindo um abraço. Sinta-se abraçado, meu amigo. O Alan Giroldi, salve. Né? Manda um abraço pra mim, Baiano Colorado, é o Anderson Douglas, tá aí. Vamos voltar pra lá. Dale, Arábia! A Copa estava indo assim, né? Dentro de uma certa normalidade. A Holanda sofreu um pouquinho ontem, fez os gols no final. O Equador passou pelo time da casa no domingo. Estados Unidos e País de Gales, um empatezinho meio xoxo. A Copa estava indo quase que numa normalidade. E aí veio a Argentina, time sem técnico, time que inventa treinador, que tem uma experiência na função que cabe numa caixa de fósforo de um lado só, que o outro lado fica completamente vazio. E aí vem a Arábia e Timblim, Ribeiro Neto. Pois então, o futebol é pródigo dessas histórias assim, né? Tem o jogo na mão, né? A Argentina fez um gol muito cedo, perdeu outros gols, depois teve vários gols anulados, porque eu não sei como ainda se cai na lei do impedimento. Sabe, um futebol que é estudado hoje... Pênaltizinho e mandrake para time. Pois então o jogo estava tão na mão da Argentina que eu acho que os hermanos voltaram do intervalo, sabe, de fraca e cartola. Vamos brilhar e tal. E aí, velho, não adianta, cara. Os caras com sangue nos olhos. E aí, quando tu acordou,
já não deu tempo. Aí a perna pesa, A outra coisa, aí é ruim. A outra coisa, a implacável lei do tempo. Nós somos apaixonados pelos grandes jogadores. Eu vejo muita gente dizendo, o Uruguai do Cavani, do Suárez e tal. Cara, o Messi já não é mais o Messi. E o Di Maria, cara? O Di Maria... Cara, sabe quem é o melhor jogador da Argentina? A chance de acontecer alguma coisa é o Lautaro. A chance de um protagonista que pode levar a Argentina a alguma coisa não é mais o Messi, é o Lautaro. E o Brasil perdeu a Copa América para esse time aí. É verdade. Pois então, Perdeu o pra que esse eu time. acho, aí eu não vou porque essa tese minha dá um seminário, tá? Não, hoje não. Nós superestimamos jogadores, superestimamos. lá vem Cara ele que diminuindo entregam o talento. 10% do que custam, tá? Isso é pra vocês verem. Só para rapidamente, eu não sei se o Scaloni é tão novato assim, tá? Ele Não, jogou ele é. uma Copa América, ele ganhou da Itália lá na Europa. Sabe o que é o Scaloni? Sabe o que vale para ele? Ele era um A mesma crítica que a gente fazia para Dunga e Falcão. Começaram a trabalhar na seleção brasileira. Não funciona. Não dá certo. Começaram. Ele foi auxiliar em outros clubes da Europa. É isso aí. Veio para A primeira experiência como técnico, para ser auxiliar do São não tem Paulo. tamanho para treinar na Argentina. Mas Não é tem que assim, ó, tamanho. eu penso que é muito... eu vou falar porque eu pareci que vai desmerecer, mas eu não concordo com a tua visão pelo Isso aí seguinte. discorda, é bom. Em 2018, o Sampaoli, a gente reconhece que tem uma trajetória como treinador e também não conseguiu. Me parece claro que essa geração de Messi e antigamente Mascherano e tal, Derrotada. não deu certo. Uma geração Não deu derrotada. certo. Eu discordo, Até o momento, eu pelo discordo, menos, assim, tá? ó, Até o vamos lá, momento. 30 segundos, gente. Copa para a Argentina, tá? Vai, César. É isso. Eu discordo completamente. Hoje começou a Copa do Mundo, felizmente, não tinha começado ainda, começou hoje. E esse time que perdeu hoje, não eliminem ele. Esse time vai chegar porque esse time é Mas forte. imagine o nível de tensão contra o México no sábado. Mas vai ser forte. esse Vamos colocar aí a nossa enquete interativa, Paulinho, o resultado final, vamos colocar. Sobre Vitão, porque o Inter precisa, tem 2 minutos ainda, precisa fazer para não perder Vitão. Enviar agora uma proposta ao Shakhtar, 79. Alô, presidente Barcelos, alô, William Thomas, alô, Conselho de Gestão do Internacional. Tá aí o recado. Aguardar nova resolução da FIFA, 21%. Baldasso, o recado problema tá claro. é o seguinte, uma coisa era os 2, 3 milhões de euros, porque aí tu busca um investidor, porque o Vitão no final do ano que vem tu vende a 10. Agora, 6, 7, 8 milhões de euros, aí até um investidor é difícil de buscar, cara. Até um investidor é difícil de Não, buscar. mas esse valor é valor de especulação, né? Mas esse jogador tem idade para futura venda, né? Mas Não, 22. por quanto mais do que 8 tu venderia um zagueiro do Brasil para a Europa? O Grêmio está contratando 2 jogadores que tem 1 ou 2 gremistas que estão ajudando, porque o Grêmio não tem para contratar e os caras estão dizendo assim, ó, nós somos gremistas, o Grêmio está voltando à Série B, tá aqui, ó, Guerra, nós vamos te ajudar, presidente Guerra, nós vamos botar grana, porque são 2 caras bons, mas de 26 e que não vai ser recuperado. Vitão... Esses investidores, eu imagino que em algum momento serão ressarcidos, mas é uma maneira de ajudar, o que pode acontecer com o Vitão. É o Sonda trazendo o D'Alessandro pro Inter, com 27 anos. O maior problema do Inter hoje é a antipatia do Shakhtar. Claro. Esse é o maior problema. O Inter se queimou com o Shakhtar, essa é a verdade. Hoje, se o Grêmio chegar lá e fizer a mesma proposta Grêmio e Inter, eles Valeu, preferem obrigado pro pela Grêmio que pro sugestão Inter. que tu tá dando pra galera do Shakhtar. Parabéns. Tudo mancomunado. Nossa, hein? super mancomunado. tradutor. Tu acha que nós temos uma audiência grande lá? Ah, Baldasso? falou, pessoal, tá tudo assistindo aqui. Muito bem, Paulinho, vamos ficando por aqui então hoje com o Donos da Bola, amanhã ao meio-dia, durante toda a semana, até sexta-feira ao meio-dia. Depois nós vamos ajustando aí as melancias da carroça, conforme o desenrolar da Copa do Mundo. E hoje na Rádio Bandeirantes, 19 horas, tem a nossa versão rádio do nossos Donos da Bola, das 7 às 8, na Band FM 94.9, canal do YouTube. E às 8, Band a caminho do Hexa, com o Diogo Rossi e grande elenco. E grande E grande elenco. Tchau, gurizada.